querendo saber a opinião da Louise sobre isso, mas fazendo um ponto, né? Um dos maiores, vamos colocar assim, né, vilões nessa questão de distribuição de renda é a própria inflação. Porque se você tem uma inflação, por exemplo, vou chutar aqui, de 10%, que foi a inflação oficial medida pelo governo lá em 2021, ou seja, tudo ficaria na média 10% mais caro. Para uma família que ganha muito pouco, né, isso é a diferença entre ter carne na mesa ou não, porque tudo que eles ganham eles acabam consumindo. Para alguém de classe média, você é afetado na cesta de consumo, mas você já tem sua casa. Você já tem algum investimento que vai ser corrigido pela inflação. E, se o teu patrimônio é muito grande, que é o caso dos ricos, você tem um monte de investimentos que vão estar ganhando acima da inflação nesse cenário, vai estar comprando em empresas que têm o poder de remarcar preços, por exemplo. E aí, por mais que o preço daquilo aumente, o preço da sua casa aumenta, o preço do dólar que você tem aumenta, o preço das ações que você tem acaba aumentando ao longo do tempo. Então, por conta disso, o rico acaba ficando mais rico nesse cenário, enquanto o pobre ele fica mais pobre efetivamente porque está consumindo muito menos por conta do avanço dos preços. Mas, Louise, você tem alguma opinião a acrescentar sobre isso? Quando você se coloca no papel do empreendedor, né, do empresário, enfim, imagina você tomar uma decisão de investimento lá em 2019, 2020, com uma taxa de juros que chegou ali, no fundo, né, a 2%, e pouco tempo depois, 3 anos depois, você já está em 13,75%. Então, é muito difícil de você tomar risco aqui no Brasil. Então, os próprios governantes que falam sobre distribuição de riqueza são aqueles que corroboram com medidas econômicas que são inflacionárias. E aí, obviamente, a política monetária tem que ficar correndo atrás do rabo, tem que ficar correndo atrás da política fiscal, que é perdulária. E aí a gente chega no momento em que a gente está hoje, com uma taxa de juros altíssima, que favorece o quê? Aquele que já tem recursos. Então é um paradoxo que, na verdade, é difícil, né, de você casar a teoria com a prática. Né? Na verdade, o que acaba acontecendo é justamente o contrário. Né? Você acaba não gerando riqueza, mas concentrando ainda mais a riqueza. Né? E é o que ele disse, concordo plenamente. A classe política é aquela que mais contribui para isso. Né? Lembrando, quando você corrige o deles, é tudo em cadeia. Você veja que ao longo do tempo, esta diferença de contemplação, de remuneração, de reajuste, ela vai assumindo um descontrole e uma desproporção fantástica. Você veja que o salário mínimo é R$1.000, R$1.300. O salário do ministro do Superior Tribunal Federal é R$45 mil. Quer dizer, olha a diferença ali, né? Essa diferença ela foi se consolidando ao longo do tempo, certo? Então é por isso que a distribuição de renda nesse país ela é inadequada. Exato. Certo? E aí você cai numa armadilha muito comum, né, para os países em desenvolvimento, que é a estagflação. Que quando você chega em um momento, você não consegue controlar a inflação, você tem toda uma questão de inflação indexada, porque você tem os contratos que vão sendo corrigidos e essa própria inflação vai retroalimentando ainda mais a inflação, o que leva à estagnação da economia.